Porque aquele empresário que não corre risco, ele não cresce. Ou você pejotiza, mas aí você assume os riscos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras, que são foda nas suas áreas, que são incríveis, estão fazendo acontecer e crescendo. E estão aqui para inspirar você a crescer, saber mais, saber estratégias, saber riscos de negócios, é o empreendedorismo na prática por aqui das nossas Líderes Maravilha. Hoje a gente vai falar de um tema que ele tá super em alta, que é pejotizar. Então, vou pejotizar. E agora? O que eu faço? E hoje eu trouxe ela, nossa doutora Sivone Silva. Ela que é advogada empresarial, do direito empresarial e também das relações de trabalho. Doutora Sivone, seja muito bem-vinda. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu que agradeço o seu convite, foi incrível receber esse convite, estou aqui à disposição, quero entregar o máximo de informações técnicas e não técnicas também para as maravilhas, para que elas não coloquem em risco seus negócios e tenham aí lucros garantidos nas suas operações. Muito legal. Vamos começar pelo nosso tema, pejotização. O que as empresárias elas precisam ter em mente quando se elas decidirem, né, pejotizar uma pessoa? Ou é pejotizar um prestador de serviço, pejotizar... qual que é a confusão entre colaborador seletista com a pejotização? Uma excelente pergunta. Eu recebo todos os dias questionamentos sobre isso, né? Não só dos meus clientes, como também de outros empresários que estão buscando novas modalidades de contratação e muitas vezes eles acabam confundindo realmente, achando que pejotizar custa menos do que contratar um profissional na condição de seletista, né? Então eu sempre digo, a pejotização ela é excelente. Eu sou super a favor da pejotização, desde que o empresário ele aplique a norma como ela tem que ser. Não adianta você ter um contrato lindo, mas no dia a dia você ter um profissional dentro da sua empresa, do seu negócio, atuando como se fosse um seletista. Esse é o grande ponto, esse é o grande X, né? Que precisa ser muito bem observado. Então, para se contratar um profissional PJ, você precisa tomar alguns cuidados. E quais são esses cuidados essenciais? Eu digo para não colocar o seu negócio em risco. Você ter regras claras de um contrato, ter um contrato muito bem estruturado, tá? Isso é importantíssimo, com regras claras que efetivamente descaracterize os requisitos de uma relação de emprego, que são 4 requisitos presentes, 4. Exatamente. E neles quais são? Você pode pensar na pontualidade, na onerosidade, na exclusividade, na subordinação. Extremamente importante que você não tenha esses requisitos presentes na condição de pejotização. Por quê? Se for comprovado que você pejotizou um profissional, mas no dia a dia ele atua dentro da sua empresa com os mesmos requisitos na relação de emprego, infelizmente o seu negócio está muito em risco. Tá. Ou seja, você está pejotizando errado. Ou seja, você está colocando o seu negócio em risco e entregando a possibilidade de lá na frente você receber uma ação trabalhista milionária que pode, muitas vezes, até quebrar o caixa da sua empresa, dependendo do tamanho do seu negócio. Então, existe muito cuidado nisso. Vamos falar um pouco na parte prática desses 4 pontos? O primeiro foi pontualidade, que você falou. O que você vê, assim, dos empresários sobre a pontualidade? Dicas práticas, assim, ó, se ele faz isso, tá errado, se faz isso, tá certo. O que você acha? Quando a gente fala de pontualidade, Carla, a gente fala de todos os dias o empregado está dentro da sua empresa cumprindo uma carga horária. Tá. Inclusive, tem contratos, já peguei contratos para revisar, né? Que é muito importante também, quem já tem contrato, tá sempre olhando, porque você tem que equilibrar o contrato com o dia a dia, para aí você sempre readequando ali, porque é mutável. Todos os dias a gente tem uma situação nova na empresa e muitas vezes a gente se perde nisso e a coisa vai acontecendo e é aí que mora o risco, tá? Tá bom. Então, a pontualidade você não pode ter um contrato onde você prevê uma carga horária, por exemplo. E a gente pega contratos assim. Então, aí vem a exclusividade. Você não pode ter um profissional exclusivo para sua empresa. Que só trabalha para você. Que só trabalha para você. Ele tem que ter o quê? Flexibilidade.
Ele tem que estar trabalhando para a sua empresa e também tem que estar, afinal de contas, ele é um prestador de serviço. Certo. Ele não pode prestar um serviço só para você, pode prestar um serviço para quem ele quiser, através do CNPJ dele, com os quinais dos tipos de serviços que ele vai prestar no mercado, independente do nicho que ele vai atuar, tá? Então, isso é muito importante também. Eu sempre digo, se a gente consegue quebrar um requisito, maravilha. O contrato já se torna mais robusto. Então, o risco da sua ação trabalhista, ele já reduz bastante. Então, se dos 4 tópicos a pessoa não tiver um deles, já ajuda para uma defesa numa ação trabalhista? Sem dúvida, sem dúvida. As teses hoje de defesa, né, no judiciário, a gente se atenta muito a isso. A gente senta com o cliente, entende a realidade do dia a dia daquele prestador de serviço, não só olhando o contrato propriamente, tá? Porque é o que eu digo, o contrato, ele tá no papel timbrado, ele tá lindo ali muitas vezes, mas não necessariamente é o que acontece no dia a dia. E é ali que a justiça olha, que a gente chama do princípio da primazia da realidade, né? Quando você senta na banca ou no judiciário para defender o seu cliente, a primeira coisa que o juiz observa é exatamente isso. Como que era o seu dia a dia na empresa que você trabalhava, desse cliente que você supostamente está dizendo que era empregado. E ao contar e ao narrar o dia a dia, aí o juiz vai identificando se estão presentes esses requisitos que nós trouxemos aqui. Certo. Tá? E, obviamente, ele percebendo que faltou um requisito, ele começa a provocar mais, para entender se realmente o empregado ou o prestador de serviço não está sabendo colocar, e muitas vezes ele percebe que não tem relação de emprego. O que está ocorrendo é uma tentativa, né, de você lograr resultados aos quais você não tem direito nenhum. Legal. Então, a pontualidade, a exclusividade... Quais são os onerosidade. Onerosidade, o que é onerosidade? Onerosidade é o pagamento. Esse a gente não pode quebrar de forma alguma. Você presta serviço, você trabalha, você recebe. Seja através de uma nota fiscal, seja através de enfim, sem emitir nota fiscal, que inclusive também é outro aspecto importante. Muita gente não emite nota fiscal. Mentira! Sim. Aí lascou, ou seja, né? Uma coisa muito básica, né? Ou seja, a gente vai comprar qualquer coisa, qual é o nosso primeiro ponto? Exigir uma nota. Seja para uma garantia no futuro, seja para o nosso próprio controle do dia a dia das nossas despesas, enfim. Mas, infelizmente, o empresário às vezes não se atenta a isso. E detalhe, não é nem ele que vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto é o prestador de serviço. Exato. Mas a coisa é tão primazia da realidade, é tão dia a dia, porque ele contrata como PJ, mas querendo o empregado mesmo dentro da operação dele, que ele não se atenta a esse tipo de detalhe. Passa pelo empresário, que muitas vezes não é ele que cuida da operação financeira, passa pela contabilidade, que também não observa quando está fazendo ali o processo contábil, verifica no extrato bancário uma transferência ou um boleto que foi pago, mas não questiona. Então, por isso que é importante você ter os processos da sua empresa muito bem amarrado. Porque, às vezes, o empresário contrata e ele não é obrigado a saber tudo. Para isso, ele tem profissionais ali cercado para proteger o negócio dele, seja o contador, seja a advogada, seja o gerente financeiro, enfim. Esse é o grande ponto, pagar sem nota fiscal. Ou pagar com notas fiscais sempre sequenciais. A gente vê muito isso. O que quer dizer isso? Você emite a nota sempre para o mesmo fornecedor, o mesmo cliente. Na verdade, eu nem sei, né, o que o outro lado pensa, porque se você tem uma nota sequencial, presume-se logo de cara que eu só trabalho para você. Mas é culpa do empresário de que a pessoa não tem outros clientes? Não necessariamente. Mas depende. Mas é um indício, né? Sim, porque muitas vezes você contrata como PJ e você quer a exclusividade do empregado, do prestador de serviço. Porque você, na verdade, o seu olhar foi contratar o empregado, mas utilizando o artifício da pejotização. Volto a repetir, a pejotização ela não é ilícita, não é uma modalidade ilícita. Ela é uma modalidade lícita, uma modalidade muito lícita, desde que você saiba conduzir o processo de contratação da maneira correta. E o quarto ponto? Então, nós falamos da pontualidade, falamos da onerosidade e vamos falar da habitualidade. Falamos da exclusividade. Isso, exclusividade. E da habitualidade. Exato. A habitualidade também é algo muito presente. Por exemplo, você não pode se fazer substituir. Você está ali habitualmente naquele dia a dia. Né? Então, isso também... Exatamente, algo que você tem que ser você.
Você não pode se fazer substituir também. Isso é muito importante. Tá bom. Legal. Mas eu tenho uma dúvida do que você vê, né? Você que é advogada só de empresários e empresárias. Sim. Não, a gente estava falando aqui um pouquinho antes. Ela me conta que ela não trabalha para o empregado, né, Si? Você vê que isso, na prática, pejotizar, sem ter realmente essa relação de quase emprego, é possível? Sim. Você encontra lugares de que culturalmente as pessoas estão aptas a trabalhar para vários lugares e entregarem de forma eficiente o seu... Entendeu? Sim. Olha, a questão de medir a qualidade da entrega, eu não tenho essa propriedade, tá? É mais uma opinião mesmo. Acho que não é nem a parte técnica. É tipo... Você vê que existem empresários que conseguem fazer? Sim, existe sim, bastante, inclusive, porque muitos deles, eles quarteirizam também, né? Eles são terceirizados e eles quarteirizam a prestação de serviço. Ou eles também conseguem atender de uma maneira mais enxuta para poder entregar o resultado ao qual eles são cobrados. Então, é muito relativo, depende do mercado, do nicho de atuação. Então, existe o sim e o não. Mas dentro do meu dia a dia, eu enxergo muita possibilidade disso. Desde que você tenha os seus processos estruturados, você não precisa trabalhar só para um empresário. Você pode trabalhar para vários empresários, desde que você tenha os seus processos muito bem alinhados. E detalhe, a expectativa também daquilo que você quer de você também esteja muito alinhada. Tá bom. Porque eu não tenho, assim... clareza, assim, se a pessoa... Se você precisa de alguém exclusivo, acho que é melhor... Claro, isso se você precisa de alguém exclusivo, é melhor você seletizar. Ou você pejotiza, mas aí você assume os riscos. E aí, quais são os riscos? Vamos entrar nessa. Olha, eu como advogo para empresário, eu sempre digo que nós vivemos em risco iminente. Total. E tá tudo bem. E é uma característica muito forte do empresário, né? Correr risco, porque aquele empresário que não corre risco, ele não cresce, dentro do meu ponto de vista. Aquele empresário que tem toda a operação dele 100% controlada, tem coisa errada, entendeu? Então, para isso que existe, né, o empresário correr risco e todo esse aparato que ele tem de especialistas ali para lhe apoiar, para mitigar os seus riscos, né? Ótimo. Então, quais riscos hoje você tem de contratar um PJ e realmente não trabalhar dentro de uma linha correta, tá? Você corre um risco de ter uma ação trabalhista, e aí tem os prazos para isso, né? Que a gente sempre fala que tem as prescrições, né? Tem a prescrição bienal, ou seja, encerrou um contrato, se a pessoa tem intenção de realmente ir ali alegar um vínculo de emprego, assim como o empregado CLT, que foi dispensado ou pediu a conta, ele tem 2 anos para buscar esse direito. Os 2 tipos são 2 anos, né? Em regra, o seletista é 2 anos, tá? O PJ não tem um prazo, mas ele entra nessa linha, né, de expectativa. E aí, obviamente, ele pode reclamar dos últimos 5 anos, se ele tiver, né, um contrato longo, assim como o empregado também, 2 anos próximos com 5 anos de contrato seletista, né? E isso pode gerar uma ação trabalhista milionária, né? Aí eu já defendi casos, assim, de valores extremamente altos, onde o prestador de serviço, ele alega o vínculo trabalhista, e muitas vezes a gente descobre por um detalhe, porque eu sempre digo que advogar para empresário, ele é você ser cirúrgica nos detalhes. Você tem que ser muito estratégica, entender não só a parte contratual, jurídica, como principalmente viver o negócio do seu cliente. A dor do cliente. Exato. Você está dentro da operação do seu cliente, porque você se colocar na condição de um empregado dele ali, para viver o dia a dia, porque neste momento você pega detalhes de que vai te ajudar ali na frente você fazer uma defesa estratégica, você trazer um ponto de atenção para o juiz, de que, de fato, o que aquele prestador de serviço está buscando
não condiz com a realidade do que ele tinha. Certo. E é exatamente aí onde o advogado entra. Ele entra estando dentro da operação do cliente, apoiando, direcionando, orientando, para que a gente busque ter uma contratação regular, esteja dentro de um padrão legal, a empresa sem estar exposta, porque você está hoje com a contratação irregular, também você está expondo a sua marca. Né? Você traz um risco também, não só de ter uma ação trabalhista, como um risco de exposição no mercado também. Inclusive até de não ser contratados por outras empresas, se você tem ali um passivo muito grande, porque muitas vezes não sai CND, não sai certidões, você fica ali, muitas empresas às vezes, principalmente aquelas que participam de licitação, elas são obrigadas a apresentar todas as certidões, e tudo isso não é positivo, Não. porque mitiga o seu potencial de crescimento também. Até se você quiser vender também a empresa, também não... Claro. Muitas vezes. Sim, não, sempre. Isso é um ponto que quando a gente tem uma operação, primeira coisa que nós advogados temos que fazer é um due diligence. O que é? A gente vai levantar toda a história. Todo o que aconteceu, né? O histórico daquela empresa, qual foi a vida pregressa dela, né? Tanto seja na área tributária, que também é um aspecto muito importante, como na área trabalhista, que eu digo que esse é um dos principais medos do empresário, ações trabalhistas, né? Porque a parte tributária, a gente sabe que o governo possibilita muitos parcelamentos, você declara, você sabe que você deve e você sabe que você vai pagar, só que às vezes você vai pagar de uma maneira escalonada, através dos parcelamentos. Já a ação trabalhista, não. Você sofre aquele impacto de ter uma ação trabalhista, muitas vezes você já resolve ali na hora, muitas vezes você tem que carregar muitos anos, através de, se você perdeu em primeira instância, você vai recorrendo, mas muitas vezes você não consegue resolver aquele negócio e fica travado a ponto de você não conseguir vender a sua empresa. Porque quem é que quer comprar uma empresa com passivo de R$500 mil, por exemplo? A empresa às vezes vale, enfim, R$1 milhão, mas tem um passivo de R$500 mil. Sim. E uma única ação trabalhista. Ou seja, você praticamente matou o teu sonho, toda aquela história que você construiu. E você tem que ficar amarrado naquilo ali. E aí faz muita diferença ter um preventivo, né, Si? De olhar os contratos, olhar as contratações, como que tá antes de acontecer, né? Sim, eu sempre falo para os meus clientes, e aí eu sou uma advogada extremamente focada no preventivo e no consultivo. Tá? Eu busco mitigar os riscos de passivo trabalhista, de passivo contratual para os meus clientes em várias esferas. Por quê? Porque isso é mais barato. Não só para o cliente, como também para o próprio advogado também atuar. Né? Quando eu tenho um contencioso de massa, ou seja, muitos processos para defender, eu perco a qualidade, porque eu perco o tempo de estar vivendo o negócio do meu cliente, tendo que defender vários processos, cumprindo vários prazos por dia, inclusive. Então, eu sempre digo para o cliente, todo cliente, toda empresa, seja lá o tamanho que ela for, pequena, média, grande, ela precisa de uma consultoria jurídica. Infelizmente, não é essa a visão do pequeno empresário, do médio. Ele só contrata um escritório de advocacia ou um advogado quando ele está com um problema na mão. E aí que mora o problema. Porque se você tivesse, desde o início, nasceu a sua empresa, você não precisa ter um mensal, né, fixo, mas você tem ali um advogado que pontualmente você possa, antes de você, sei lá, constituir, ele já te ajudar no direcionamento de qual é o melhor enquadramento societário e qual regime tributário também você pode estar sendo enquadrado, tudo isso vai te ajudar lá na frente. Com certeza. E você falou de frente, mas eu quero falar de trás, o passado. Como que você chegou na advocacia? Sempre foi um sonho? Qual é a sua história, a história do seu escritório? Me conta um pouco a sua trajetória. Mudando um pouquinho de assunto. Agora, engraçado, você está saindo do técnico e vindo para o emocional, né? Assim que a gente né? A gente mistura as duas coisas. Falar da minha advocacia, falar da minha vocação, falar da minha profissão, me deixa muito sensível, porque é algo que eu faço com muito amor, né? Foi uma escolha desde os meus 7 anos. Eu tinha 7 anos quando eu decidi, com 7 anos, dentro do meu íntimo, que eu queria ser advogada. Aí você fala, mas por que com 7 anos, né? Eu venho de uma família onde eu fui a primeira advogada, inclusive, né? Eu vim do interior do Nordeste, né? Eu sou de uma cidade chamada Irecê, Bahia.
E lá não tinha faculdade de Direito, né, obviamente. Não tinha nenhuma faculdade, uma cidade muito pequena. E quando eu tinha 7 anos, eu via o meu avô. Aliás, eu sempre vi o meu avô, que era uma pessoa que, sempre disse que ele era a minha inspiração. Eu sempre fui pequenininha e meu avô tinha 2 metros de altura. E eu olhava para ele, um dia eu quero ser grande como você. Essa parte fisicamente não rolou, né? Não, de jeito nenhum. Mas tá tudo bem com 1,5 metro que Deus me deu, porque a minha grandeza é enorme dentro do meu coração. É imensurável. E eu sou muito feliz com isso. Então eu via o meu avô fabricando o cabo das armas que ele tinha. Meu avô tinha muita arma, né? Ele gostava de colecionar. E eu via ele fabricando no quintal da casa dos meus avós, e aquilo me chamava a atenção. E aí eu comecei a me interessar por áreas que envolvia defesas, que envolvia, enfim, utilização de arma. E nesse ponto eu falei, eu quero ser delegada. Veio na minha cabeça a primeira coisa, eu quero ser delegada. Depois eu comecei a assistir filmes, comecei a ver coisas, fui crescendo, aí eu disse, não é delegada que eu quero ser advogada. Porque também eu vi coisas na minha família onde foi necessário uma defesa, né? E não tinha. E aquilo foi sempre nascendo coisas dentro de mim. Então, eu rezava todos os dias na janela do quarto da minha casa. Eu dormia no quarto dos fundos e a janela era virada para o quintal. Então, eu olhava para o céu, eu fui crescendo e eu tinha 11 anos já, aproximadamente, e eu dizia, meu Deus, eu sou a pessoa que mais reza para o tempo passar, porque eu queria completar 18 anos, para eu buscar o meu sonho fora da minha cidade, porque dentro da minha cidade eu não iria conseguir realizar. Com 17 anos, eu vim para São Paulo. Eu vim do finalzinho de 17 para 18, quando eu terminei, sozinha. Eu vim para São Paulo, eu fiz uma escolha na vida, ou eu ia para a viagem de formatura, que era em Porto Seguro, a tão famosa viagem de Porto Seguro. Eu estudei no Colégio Fundação Bradesco, e lá a gente tinha essa possibilidade de fazer essa viagem. E eu falei assim, eu não quero fazer essa viagem. Eu tinha que fazer uma escolha. E a minha escolha foi São Paulo. Eu escolhi São Paulo para viver toda a minha vida como eu vivo hoje. Aí você fala, mas por que São Paulo, Sivone? Porque eu ganhei um banco imobiliário. Eu ganhei um banco imobiliário, inclusive foi da minha irmã. Minha irmã fez uma viagem, se não me falha a memória, ela foi fazer um censo demográfico. Minha irmã gostava muito de estudar, prestava muito concurso, e ela foi fazer um censo. Viajou para uma cidade, não me lembro para onde foi, e ela me trouxe de presente um banco imobiliário. E ali tinha várias propriedades, né? Não sei se você já viu um banco imobiliário, muito incrível, eu adoro, eu tenho até hoje. Na minha casa sempre tenho banco imobiliário para meus filhos, e eu guardo. No dia que eles vão crescendo, e eu vou guardando, vou comprando novo. E ali tinha várias propriedades caras, e eu escolhi os lugares que eu queria conhecer em São Paulo. Um dos lugares que eu queria conhecer era o Brooklyn. Olha que coisa curiosa. E eu me fascinei pelo Brooklyn. Falei, meu Deus, como que eu vou conhecer o Brooklyn? Chegou a hora da minha escolha. Ou eu ficava na minha cidade, vivia a vida que eu já tinha, ou eu trocava a viagem de formatura por São Paulo, que foi a minha escolha. Eu tinha uma única tia que morava aqui e eu pedi para ela essa oportunidade de vir ficar 15 dias na casa dela. Minha mãe concordou, porque eu estava vindo para a casa da minha tia, a qual eu sou extremamente grata. Eu falo que a gratidão, ela tem que fazer parte da sua alma, da sua vida, da sua construção de história, da sua jornada, sabe? Até o último dia da sua vida. E isso eu carrego muito. E existem muitas pessoas às quais eu sou grata na minha jornada, e uma delas é a minha tia. Ela me oportunizou vir para aqui, para São Paulo, e ficar 15 dias na casa dela. Mas, na verdade, eu já era advogada. Eu já tinha arquitetado toda uma defesa, toda uma estratégia, né? Para continuar. Para continuar em São Paulo. Ou seja, eu tive que trabalhar com a minha tia aqui e com os meus pais. Então, meu pai me deu, minha mãe me deu, e meu pai, R$50. Me deu a passagem e R$50 na época, tá? E um parente do meu pai, que estava vindo para São Paulo, teve a incumbência de me trazer. Um tio do meu pai, não me lembro muito bem. Eu passei 3 dias num ônibus. Foram os 3 dias mais felizes da minha vida, porque eu estava vindo em busca do meu sonho. Legal. Cheguei em São Paulo, comecei a visitar só os bairros os quais eu tinha idealizado no banco imobiliário. Meu primo, que era enfermeiro, nos dias de folga, me ajudava com isso. Ele ia me levar, porque eu não sabia andar em São Paulo. Faltando 3 dias para eu ir embora, para os meus 15 dias, estava esvaindo, e eu falava, meu Deus,
algo tem que acontecer, eu tenho que ganhar esse processo na minha cabeça, já era assim. E, de repente, eu passei na avenida, chama Padre Antônio José dos Santos, lá no Brooklyn, travessa da Luiz Carlos Berrini. E tinha uma placa em uma loja de perfumes importados de um casal de chinês. Contrata-se balconista. Eu falei, esse emprego é meu. Mandei meu primo ir na padaria, que era em frente. Ele não podia ver o que eu ia fazer, né? Porque eu precisava. Falei para ele que eu estava com fome. Eu falei, olha, Edmilson, me compra alguma coisa que eu tô com fome, vou esperar aqui nessa lojinha. Porque tinha lojinha, perfume, urso de pelúcia, a vitrine era incrível. E tinha plaquinha lá, que na verdade meu foco era a placa, não eram as outras coisas. Cheguei lá para a chinesa, inclusive é outro casal ao qual eu devo gratidão, que me deu o meu primeiro emprego em São Paulo. Eu cheguei lá, olha, eu quero trabalhar com você. Você me dá esse emprego? Ela falou assim, mas você já trabalhou? Aquele jeito de chinês falar, você já trabalhou? Sim, já trabalhei. Os meus pais vendiam mercadoria na rua. Aqui em São Paulo chama de camelô, né? Lá na minha cidade chama de mascate. Então, eu falei, olha, eu vendia roupa com meus pais, eu levantava todos os dias 4 horas da manhã, na sexta, sábado e domingo, nos outros dias não, porque eu estudava, mas eu sempre vendi roupa. Então, eu posso vender tudo que tem aqui dentro dessa loja para você, se você me der esse emprego. No mesmo dia, ela me deu um emprego. Eu tinha o segundo desafio. Minha mãe, meu pai e minha tia. Como que eu ia ficar nessa cidade? Nordestino, quando vem para São Paulo, tem aquela ideia de que vai mandar dinheiro para os pais lá, né? Meus pais, eles não precisavam que eu mandasse dinheiro, mas foi a única saída que eu encontrei. Mãe, eu vou te ajudar. Mãe, eu vou conseguir mandar alguma coisa para você. E eu precisei honrar com aquilo. Ela não precisava disso, mas eu acho que a minha mãe me deu um voto de confiança e o meu pai também. Acho que ela já sabia. Intimamente eu acredito que sim, sabe? Porque aquela questão, mãe conhece o sonho dos filhos, né? E minha mãe me deu esse voto de confiança, meu pai me apoiou muito. Meu pai, eu falo que é o meu grande herói, porque ele sempre me apoiou, sempre. Em tudo da minha vida, até quando eu queria ir para as festas e a minha mãe não deixava, era o meu pai que dizia, vai. Então, eu falo que ele é meu herói, sempre. Então, conversei com a minha tia concordou. Minha mãe também me deu esse voto de confiança junto com meu pai. E eu consegui o meu primeiro emprego e fui trabalhar nessa loja de produtos importados. Ali, eu vivi muita coisa importante na minha vida. Só que eu fiquei na casa da minha tia só 3 meses. E muita coisa na minha vida aconteceu para eu estar aqui. Hoje, depois de quase 30 anos, né, que eu moro em São Paulo. É uma longa história, mas o princípio de tudo isso que eu quero te dizer é o seguinte, você acreditar nos seus sonhos. Você ter fé acima de tudo, colocar sempre Deus, porque antes do teu sonho vem Deus. É Ele que desenha a tua história. Eu não posso dizer o que vai acontecer comigo amanhã, porque eu não sei, mas lá em cima Ele já sabe o que vai acontecer. E eu só tenho que ser obediente. E a minha vida inteira eu fui assim. Eu fui obediente ao meu Criador e aos meus pais, seguindo sempre aquilo que eles diziam que era melhor para mim e não aquilo que eu achava que era. Né? Porque quem somos nós para dizer o que é melhor para a gente? Sempre digo, quando você tiver algo, entregue para quem te criou. Deus e os teus pais. Eles são os teus melhores professores da escola, da faculdade, do MBA, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar, esse é o tripé da tua vida, né? Lindo. Que é a tua família. Né? E aí depois vem o teu esposo, vem os teus filhos, e assim segue a vida, né? E foi isso que eu vivi sempre a minha vida, e eu construí a minha história em São Paulo, eu trabalhei, eu trabalhei, precisei trabalhar muito em muita coisa, precisei esperar o tempo para que eu conseguisse fazer minha faculdade de Direito, porque ou eu me sustentava, ou eu cumpria com todas aquelas promessas que eu tinha feito, mesmo sem os meus pais precisarem, tá? Eu tinha que pagar um aluguel de uma pessoa que também me honrou, acreditou em mim. Enfim, então demorou um pouco de eu fazer minha faculdade. Tanto que eu tenho de formada 17 anos. Que é bastante. Sim. Mas hoje, meu filho, por exemplo, que tem 20 anos e que já está no 3º ano de Direito, que é uma honra para mim, é uma realização de mãe, né? Que legal. Eu falo que eu fui advogada tarde, mas nunca é tarde para você realizar seus sonhos, né? De forma alguma. E fui fazer faculdade de Direito. Uma coisa importante, eu tinha sonho de fazer faculdade escola federal. Faculdade federal, faculdade pública, eu também não podia pagar. Mas, infelizmente, eu não tinha tido uma base suficiente para me sustentar para entrar numa faculdade. E quando eu cheguei aqui, eu precisei trabalhar. Eu não tinha como trabalhar e estudar, porque eu não tinha como pagar.
também, né? Então, eu fui fazendo escolhas. As escolhas que Deus iria me norteando, eu ia fazendo. E a coisa aconteceu a ponto de que eu ia fazer vestibular, eu tinha tanta dor de barriga, de nervoso, que eu não subia nem as escadas da faculdade. E eu lembro muito, eu fui 2 vezes prestar no Mackenzie e eu não conseguia subir as escadas, de nervoso. Então, eu cheguei para mim e falei assim, eu não posso ficar adiando o meu sonho. Eu vou fazer uma faculdade particular e tá tudo bem. Vou me esforçar, porque a faculdade não é sobre a instituição a qual você estuda. A faculdade é sobre o que você é, o que você se dedica, o que você se propõe, o que você quer ser. E foi assim que eu consegui ser advogada, foi assim que eu consegui me especializar, né? Eu tenho algumas especializações das quais eu me orgulho. Foi assim que eu construí a minha empresa. Hoje o meu escritório, inclusive ontem, né? A Silvia Oliveira Sociedade de Advogados, ela completou 16 anos. Tá? Muito obrigada, mas assim, é outra realização de sonho também que eu tive, porque eu sempre trabalhei em empresas grandes. Depois que eu saí da loja de produtos importados, sempre pensei grande. E eu sempre quis estar com pessoas que me possibilitassem realizar meus sonhos, né? Sempre quis sentar em mesas as quais eu sentia que me encaixava. Eu sempre busquei isso para minha vida, obviamente, com ambição saudável. Sempre sendo ali, ó, uma pessoa leal, uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre entregou a sua vida pelas empresas dos outros, né? Então, eu vivo o empreendedorismo, eu vivo a vida de empresários desde pequena, porque a chinesa viajava para a China e deixava a loja com a minha responsabilidade. Uhum. E eu tinha que honrá-la. Sim. E ela ficava 15, 20 dias lá e estava tudo bem. Eu abria, eu fechava de segunda a sábado. E se precisasse domingo também, porque às vezes tinha algum evento, eu ia. E lá eu conheci empresários que foram me dando outras oportunidades, né? Dali eu virei uma recepcionista em uma empresa de estacionamento, que era de segunda a sexta, que eu também vislumbrava isso para mim. E fui galgando, até que eu entrei no mercado farmacêutico, que foi a grande virada de chave na minha vida. O mercado farmacêutico, eu digo que foi a minha grande escola. Minha faculdade, meu MBA, foi lá que eu aprendi muita coisa sobre gestão de pessoas, foi lá que eu aprendi muita coisa sobre realmente ser empresário, porque eu via muito de perto todas as coisas que aconteciam dentro de uma grande empresa. Mas chegou uma hora em que eu disse, não, agora eu quero entregar para o empresário aquilo que eu gostaria de receber. Porque eu trabalhava lá, eu via como os fornecedores também entregavam. E aquilo me agradava muitas vezes, né? Eu, como líder ali de departamentos, eu ficava muito brava. Como que você não pode entregar uma coisa simplesmente com qualidade, com entrega eficiente, sendo que você foi contratado para aquilo? Sim. Aí eu falei assim, eu quero abrir uma empresa. Decidi abrir o meu escritório. Saí da indústria farmacêutica, passei por algumas, saí com portas abertas, tenho muitos amigos da indústria farmacêutica hoje, aos quais eu realmente me orgulho também em conviver, porque me ensinaram muito, inclusive mentores, né, meus gerentes, meus diretores, fazem parte do meu ecossistema de vida hoje, pessoas às quais eu caminho também. E eu decidi, eu falei assim, eu vou abrir o meu escritório. E conheci o meu marido. Conheci o Flávio, que é meu esposo, sócio na vida e nos negócios. Flávio é contador e advogado. A área de especialização do Flávio é a área tributária. Flávio é extremamente inteligente e eu enxerguei isso nele. Claro. Já mirou, né? Já mirei. Na verdade, ele me mirou. Depois eu correspondi à mira dele. Porque eu era casada, né? Flávio é o meu segundo casamento. Eu era casada e eu não olhava para os lados. Eu era uma mulher que olhava só para frente. Eu estudei 4 anos na mesma universidade, em andar diferente do Flávio, e a gente nunca tinha se visto. Na verdade, eu achava que a gente nunca tinha se visto, porque eu não olhava para os lados, e ele já me olhava, né? Uhum. E ele passava na frente da minha sala, e ele via pelo vidrinho da porta da faculdade. Eu sentava sempre na frente, aquela que só queria aprender tudo, ficava ali sempre, nunca fui de fundão. Apesar de eu gostar de uma bagunça hoje, mas nunca fui de fundão, porque eu tinha propósito, eu sabia que lá atrás não ia dar certo, né? Sim. Galera de trás ia pro bar enquanto eu estava lá dentro sendo a Caxias, né? Era assim. E depois você ia trabalhar. Depois eu ia trabalhar, né? E aí o Flávio, no último ano da faculdade, a gente se conheceu. Uma história também para um outro papo. E a gente decidiu que eu sairia Começamos a namorar, 6 meses, nós já estávamos casados, porque eu já havia me separado, eu estava 6 meses separada, e Flávio estava 6 meses para se casar. Ou seja, algo surreal isso, né?
E Deus nos colocou um olhando para o outro e disse, vocês são feitos um para o outro, para a vida e para os negócios, porque ele tinha o mesmo propósito que eu. Legal. Aí o Flávio saiu da empresa que ele trabalhava, da consultoria, e eu saí da indústria farmacêutica, e nós constituímos a Silvia Oliveira Sociedade de Advogados em 2009, e ela está até hoje aí com um grupo de negócios, um ecossistema de produtos que a gente oferta e entrega para empresários. Temos a consultoria contábil, temos a assessoria jurídica, temos a certificadora digital, e eu já estou pensando em mais 2 CNPJ o ano que vem. Boa! Porque eu adoro CNPJ, foi isso que eu escolhi para a minha vida, e é assim que eu acho que tem que ser. Crescido. Crescer sempre. Ô, Si, e por falar em ecossistema, que você tem um ecossistema de empresas e soluções e tal, você recentemente, não faz muito tempo, você decidiu entrar no nosso ecossistema, né? Dos 16 anos de trajetória que você e o seu marido têm na área do empreendedorismo, o que fez vocês quererem, ou qual que foi a virada de chave, a virada da mentalidade ali, para estar em ambientes de crescimento? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você não sabe, a gente tem alguns grupos de negócios, né, clubes de negócios, e a Silvane faz parte de 2 deles. Sim. O primeiro que ela entrou, que deu o passo de coragem, foi a Comunidade Maravilha, que é a comunidade para empresárias, que a gente lida tanto com a parte empresarial da mulher, mas também a mulher empresária. É o como lidar, é o como dar conta, como liderar as pessoas, mas de uma forma mais feminina. E aí depois ela pegou o maridão e entrou no Fire Club, que é um clube de empresários no high ticket, que querem performar fora da sua bolha, que querem ampliar sua visão. A visão tem que ser maior do que a sua condição, e você tem isso desde os 7 anos de idade. Sim. Então você já tem isso no seu DNA e já entrou num grupo que tem esse DNA. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo até então, tem um QR Code na sua tela, você pode apontar, chamar meu time, que a gente te explica um pouco mais de todos os nossos clubes para você fazer parte. Aqui, por exemplo, o Líder Maravilha é uma das iniciativas que elas têm para ter visibilidade, para trazer sua história, para inspirar outras pessoas e também usarem isso nas redes sociais e etc. Então, fica à vontade, se você tiver interesse de saber mais, é só escanear aí o QR Code. Voltando para a pergunta, por que você resolveu entrar? Qual que foi o seu ponto de virada ali? Já contei isso para várias pessoas, tá? É? Só para você saber. Agora você vai contar em rede nacional aqui, ó. Sim, vamos lá. Um determinado dia, eu já seguia o Johnny, tá? Certo. Já seguia o Johnny até pela parte contábil, né? Por saber que ele era contador, vendo muita coisa que ele estava fazendo. Meu marido tinha me mandado o perfil do Johnny, né? E eu fui seguindo, de repente eu te encontrei. Vi a conexão de vocês 2 irmãos. Isso foi um grande ponto para mim, porque eu valorizo muito família, eu valorizo muito força, sabe? Eu tenho 4 irmãs, eu tinha 5, eu tinha 4, nós somos em 4 mulheres e eu tinha um único irmão. Meu irmão, infelizmente, ele foi morar com Deus quando ele tinha 21 anos, e ele era um super parceirão meu. Então, eu fiquei com mais 3 irmãs, nós somos em 4, né? E nós sempre fomos unidas, super conectadas. E eu vi isso em você com ele. E aquilo me despertou interesse de querer saber mais, né? E quando eu decidi, aí eu vi você, super poderosa Mulher Maravilha. Eu falei, que linda, né? Nossa, que poder ali. E vim despretensiosa para Maravilha. Vi você fazendo um convite e eu falei, eu vou. Não vim atrás de negócios, tá? Eu vim atrás realmente de me conectar com outras mulheres, para entender um pouco mais outras vivências além da minha, porque é aquela coisa da gente só falar de negócio. Eu falei, gente, eu não quero falar só de negócio. Tudo bem que negócio faz parte do meu dia a dia, mas eu também quero ter outras levezas. Legal. Né? E por isso que eu entrei na Maravilha. Eu assisti, eu vim pensando, será que eu vou ficar o dia todo? E a coisa foi passando, porque eu sou extremamente... Eu preciso de muita coisa, muito movimento. Eu não consigo ser uma pessoa com uma coisa só. E aí, de repente, você entrou, de repente eu comecei a enxergar. Eu já fui para vários eventos. E eu não enxerguei em mulheres o que eu enxerguei em você. E não foi negócio. Eu enxerguei em você ali desejo, genuinidade de ajudar outras mulheres. De realmente mostrar para elas que elas
precisam de apoio, que elas podem ter um apoio, que elas não precisam viver uma luta constante para chegar no auge da carreira delas. E você me inspirou nisso porque eu também gosto disso, né? Eu gosto de ser inspiração para as pessoas, assim como você foi inspiração para mim. E o que eu mirei em você não foi nada de negócio, foi só genuinidade. E aí eu fiquei até o final da noite, quando teve o convite. Eu, obviamente, sempre faço as coisas em parceria com meu esposo. Mandei uma mensagem para ele e falei, tomei uma decisão, mas eu gostaria que você me apoiasse. Vou fazer parte desta comunidade. Aí ele falou assim, se você sentiu isso, vá. Eu estou com você. Eu tenho essa mensagem gravada dele. Legal. Aí, de repente, Johnny entra no palco. Johnny faz também aquela chamada, ninguém vai. Aí eu falei, gente, alguém precisa puxar esse bonde. Aí foi eu. Chamou no falei, palco. Vou lá. Foi tão engraçado que a gente até dançou. O Johnny falou assim, o bonde da maravilha. Botou até uma musiquinha. Eu falei, meu Deus, vou dançar? Vamos dançar. Depois que eu subi, que eu senti que a energia emanou. E aí subiram mais 11 mulheres. Sim. Não esqueço disso nunca. E ali eu disse, olha a força da mulher impactar outras mulheres. Sim. E elas foram impactadas, elas subiram, elas entenderam o que você estava trazendo para elas de mensagem. Uhum. Elas entenderam o que você poderia apoiá-las, o que todas aquelas outras mulheres que já vivem a comunidade poderia também apoiá-las. E foi incrível. E dali eu me tornei uma maravilha. Foi muito incrível, legal. Foi. Realmente foi muito bacana. Eu gosto de lembrar desses dias. Eu tenho ele muito... Coisas que acontecem na minha vida que faz muito sentido para mim, eu tenho ele guardado num chip. Exatamente como que foi, a ponto de eu ser capaz de desenhar. Legal. Eu não sei desenhar, mas se eu fosse uma artista, eu desenharia, né? E, enfim, cheguei em casa, contei, foi muito legal, nos conectamos, tiramos foto, fui para casa feliz da vida, 21h aproximadamente... Né? Eu falei, meu Deus, eu vim para aqui achando que ia embora na hora do almoço, né? Elétrica, achando que eu ia fugir, que nada. Saí, cheguei em casa 9h, eufórica para contar tudo pro Flávio. Contei pro Flávio e automaticamente já pensando em outras coisas. De repente, começo a ver o movimento do Fire de uma maneira mais efetiva, porque eu tenho uma amiga que já participa do Fire, que é a Nilzete e o Jonathan. Sim. Eles são amigos demais da gente. Já fizemos outros cursos juntos, participamos de imersões juntos. Eles também são do Nordestino, eu também. Então, houve muita conexão, né? E a gente começou a trocar. Trocamos. Aí eu falei, Flávio, acho que você precisa estar ali. Eu estou aqui, mas você precisa estar ali. E se você está ali, eu sou sua parceira, eu tenho que estar do seu lado. E aí o Flávio falou, mas Sivone, eu estou cheio de coisas. Eu falei assim, não existe cheio de coisas. Existe vontade de querer mais coisas. Gostei dessa. Foi bem isso. Gostei dessa frase, muito bom. Aí ele falou assim, minha mulher, você é louca. Aí eu falei assim, por você e por tudo que a gente construiu e que a gente ainda pode construir. Vamos juntos? Ele falou assim, se você está falando que a gente tem que ir, nós vamos. Legal. Aí a Nilzete, compartilhamos com eles, Nilzete e Jonathan. Aí ele falou, vou botar o Johnny para fazer um contato com vocês. E eu acho que isso foi de um mês para o outro, viu? Foi rapidíssimo. Foi rápido. Acho que eu entrei, foi maravilha, foi no mês de junho. Foi maio, porque logo em junho, eu entrei pro Fire, em julho eu fui passar férias nos Estados Unidos. Então, e quando eu voltei, foi que eu comecei agora em agosto, eu comecei eu falo que a gente tem tanta coisa que eu falo, gente, eu devo ser uma perdida. Porque tem tanta coisa boa e às vezes eu ainda não consegui organizar a agenda tudo para estar em todos os movimentos, né? Tanto da Maravilha quanto do Fire, mas eu falei, calma que tudo isso vai acontecer, porque foi plano de Deus e a gente vai organizar. A gente que tem muito cliente para atender, a gente que tem time para gerir, são muitas coisas que a gente precisa estar sempre ali, né? Monitorando, eu diria assim, com bom sentido, para que a gente também multiplique, né? Para os nossos liderados. Mas eu sinto falta de estar mais próximo. Mas eu acredito que agora acho que vai. Acho que vai. Agora nos próximos meses aí tem muita coisa
coisa de agenda acontecendo. Eu falei assim, novembro é o meu mês, é o mesmo meu aniversário, é o meu mês de glória. Eu sempre digo que novembro é o melhor mês do mundo. Setembro, que era o mês do meu marido. Setembro também é o mês da minha empresa, né? Aniversário da empresa. Novembro é o meu mês. São meses importantes na minha vida. Legal. E tudo está marcado para novembro. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer com a minha agenda, com a minha pauta de audiência em novembro? Peguei o meu time e falei, peguei o meu time. Não, é porque, veja bem, eu delego, eu tenho um time que faz, mas eu tenho clientes que eles querem que eu faça as audiências, né? Porque são clientes estratégicos, lá a gente tem uma regra de que ações acima de um determinado valor, o cliente quer que eu esteja à frente da ação devido ao risco, né? Sim. E, obviamente, eu muito me orgulho disso, porque se ele me delega, se ele me confia algo tão grandioso, que é o que é proteger a empresa dele, né? A blindar a empresa dele e, principalmente, não deixar que ela entre num caos. Eu me sinto lisonjeada, então eu me entrego, porque é o que eu faço pela minha empresa. Então, eu não vejo problema nenhum nisso, delego, mas gosto de estar sempre ao lado do meu cliente, porque lógico, um dos diferenciais do meu negócio é a proximidade com o meu cliente. Como eu te disse, você precisa viver o negócio do cliente. Você tem, mesmo que você não esteja todos os dias lá, mas você tem que, cada cliente que você tem que saber o que ele faz, como que funciona a operação dele, obviamente, dentro daquilo que você tem que administrar. Sim. Né? Então, eu procuro estudar a vida dos meus clientes, todos que eu tenho. Eu não visito 100% todos, claro, não é humanamente impossível, mas, na medida do possível, eu estou sempre em contato, eu estou sempre ali se fazendo presente de alguma maneira, e dentro dessa necessidade de mais estratégica, eu que estou na linha de frente com eles, e gosto muito disso, acho que não viveria sem isso. Muito bom. Disse, meu Deus, a agenda de novembro não pode ter nada que me impeça de fazer parte de tudo aquilo ali que vai ter. E até agora está acontecendo. Está acontecendo. E nós vamos nos encontrar muito, muito, muito em breve aí, em vários eventos que a gente terá em novembro, pelo Fire, também pela Maravilha, enfim. Estou ansiosa pelo nosso outubro, novembro, dezembro. Outubro, já estou escolhendo o look de outubro, pensando no look da festa de gala, meu Deus, no Oscar. Eu falei, Jesus, eu adoro vermelho, então não sei se vai ser vermelho, mas alguma coisa vai acontecer ali muito bacana. Sim. Reta final, última mensagem para quem nos ouviu, nos assistiu, nos honrou aqui, ouvindo e se inspirando em você, né? Saiba que você inspira muita gente. Saiba o tempo todo que você inspira sua família, você inspira os seus colaboradores, você inspira as mulheres ao seu redor. Então, do mesmo jeito que você subiu ao palco, muitas outras te seguiram e subiram ao palco também. Então, a gente fala que não é um pódio, é um palco, para todas terem a visibilidade, a autoridade, todas crescerem junto. Quanto mais gente crescer, melhor a gente tá, mais rica a gente tá, mais próspera a gente tá e mais impacto a gente tem nessa vida e na vida das outras pessoas. Um recado final para a mulher, para a empresária ou para o empresário que nos ouviu, que você pode deixar de legado? Bom, o que eu posso deixar de recado aqui é que você nunca pode deixar de acreditar no seu sonho. Você nunca pode deixar de acreditar que existe um universo te esperando. E esse universo, ele está muito bem próximo de você. Às vezes ele está na tua frente, ao teu lado, e você só não está tendo a percepção. Então, se permita conhecer esse ecossistema, se permita conhecer esse universo que é a Comunidade Maravilha. Tem mulheres incríveis nessa comunidade. Eu já conheci várias, as quais eu poderia aqui enaltecer, parabenizá-las de pé, inclusive, assim, bater palmas para algumas. E quero conhecer todas as outras que ainda não tive oportunidade. Estou diante da minha mentora, a Carla Martins, que é incrível, que sempre dá oportunidade, espaço para todas as mulheres da nossa comunidade. E está faltando você, empresária, se juntar a gente. Vem, como ela disse, tem um QR Code em algum lugar aí dessa tela, que eu não sei aonde, mas você vai encontrar, porque você sabe que o seu lugar é na Comunidade Maravilha e a gente está te esperando, inclusive eu estou te esperando. E para os empresários, pensem nos seus negócios. A advocacia, ela é importante, a consultoria, ela é importante. Ela vai te ajudar a blindar o teu negócio. E eu estou aqui para isso também. A minha especialização é cuidar de você, é cuidar do seu negócio, é te fazer com que você enxergue tranquilidade, liberdade e segurança, porque aquilo que você construiu precisa ser protegido para que você lá na frente tenha sempre os seus lucros garantidos.
Muito legal. Obrigada pelo pitch. Mas a visão, para mim, um resumo desse podcast também, além do parceiro de negócio, que é a consultoria, que é ver a parte estratégica, além de vocês estarem em ambientes como... Isso é a visão. A visão da Sivone lá atrás, ela se concretizou e se concretiza. Então, é visão maior do que a sua condição. O que você ainda não tem hoje, mas você quer ter, você vai olhar e vai conquistar. Então, parabéns, Si. Muito obrigada por você ter vindo, pela confiança, claro. pelo ser inspiração para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo seu tempo estar aqui. Você eu gostou? Que agradeço. Claro que sim, eu que agradeço fortemente esse momento que estivemos juntas. Quero estar mais em outros momentos também. Pode me convidar, que será sempre um prazer. Aliás, se não me convidar, eu me convido. Boa. Porque esse palco é nosso, né? Esse momento é nosso. Não, todas as maravilhas têm essa oportunidade. Então, elas precisam se expor, elas precisam estar disponíveis. E eu digo que o meu grande desafio, e eu conversei até com a Bárbara, eu estava conversando com a Cláudia também, que está ali me ajudando a estruturar muita coisa dentro da minha empresa, é que eu preciso gerir melhor o meu tempo, para que eu esteja mais presente nos ambientes que estão esperando por mim. Né? E eu estou na Maravilha, inclusive, buscando isso, e eu sei que você vai me ajudar a encontrar esse equilíbrio, porque a gente se doa tanto para o trabalho e às vezes a gente esquece de algumas coisinhas e que são importantes a gente dar um olhar mais carinhoso para isso. Principalmente para nós mesmas. Sim, não tenha dúvida, não só quanto empresária, quanto mulher também, né? Isso mesmo. E para você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigada pelo seu tempo. Te espero no próximo Líder Maravilha. Beijo e tchau! Tchau!